Meu nome é Amélia Harris, e o curso da minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter previsto, depois de um momento que transcendeu o mundo natural. Por meio de uma experiência de quase morte, tive um raro vislumbre da vida após a morte, onde encontrei Jesus e me foram mostrados 5 eventos profundos que aconteceriam em 2025. Essas revelações não foram cheias de destruição ou medo, mas sim momentos cheios de esperança, união e transformação, momentos que têm o poder de remodelar completamente o futuro da humanidade. Sou compelida a compartilhar esta mensagem com você, não para assustar ou alarmar, mas para inspirar e preparar você para o que está por vir. As 2 primeiras visões que recebi deixaram uma marca indelével em meu coração e representam apenas o começo de uma série de mudanças monumentais. Aquele dia fatídico, quando minha vida foi alterada para sempre, permanece vívido em minha memória. Tudo começou com um acidente quase fatal que me deixou clinicamente morto por vários minutos, durante os quais embarquei em uma jornada além deste mundo, um encontro que mudaria para sempre a maneira como vejo a vida e o universo. Cercado por uma luz quente e radiante, experimentei uma paz que estava além da compreensão humana, uma serenidade tão profunda que as palavras não conseguem capturar sua essência. Naquele espaço sagrado e divino, fiquei cara a cara com Jesus, que me abraçou com um amor que não conhecia limites e me encheu de um profundo senso de propósito. Foi naquele momento que ele compartilhou comigo 5 eventos transformadores destinados a se desenrolar em 2025, eventos que eram essenciais para o crescimento e evolução da humanidade. Essa experiência não foi apenas uma visão passageira, tornou-se meu chamado, minha missão divina, para espalhar uma mensagem de esperança, unidade e preparação para o mundo. Quando Jesus pegou minha mão, viajamos para o que parecia uma extensão infinita de luz. Não era um vazio, mas um espaço cheio de calor e propósito divino, transbordando com um senso de pertencimento. Naquele reino luminoso, ele me mostrou a primeira das 5 revelações, um futuro onde nações que antes estavam em desacordo encontraram uma maneira de se unir e colaborar. Em 2025, viu o amanhecer de uma mudança monumental na liderança global, uma que mudaria o curso da história. Líderes mundiais, incluindo figuras como James Cooper, Thomas Ford e Anatoly Pavlov, desempenhariam papéis significativos nessa transformação sem precedentes. A visão começou com um avanço na tecnologia de energia limpa, um avanço radical muito além do que conhecemos hoje. Os esforços de James Cooper levaram à criação de um método revolucionário para produzir energia que não era apenas limpa, mas também abundante e acessível até mesmo aos cantos mais remotos do mundo. Essa tecnologia eliminou a dependência da humanidade de combustíveis fósseis e forneceu a base para a unidade internacional. O que mais me impressionou, no entanto, foi a visão de líderes que antes eram vistos como figuras polarizadoras, líderes como Ford e Pavlov, se unindo por uma causa comum. Essa unidade, explicou Jesus, não nasceu de conveniência ou conveniência política, mas de necessidade. À medida que o mundo enfrentava os crescentes desafios das mudanças climáticas, a percepção surgiu de que a sobrevivência da humanidade dependia da colaboração. Testemunhei cúpulas mundiais onde os líderes não operavam mais a portas fechadas, mas, em vez disso, tomavam decisões de forma transparente, com um foco em encontrar soluções de longo prazo. Pavlov, frequentemente visto como uma figura linha dura, mostrou uma disposição inesperada para se comprometer, particularmente quando se tratava de acordos de paz que permitiriam acesso a recursos vitais para esses projetos de energia. Mas a unidade não terminou com os governos. Comunidades ao redor do mundo abraçaram essa mudança de uma forma poderosa. Nas escolas, as crianças aprenderam a importância da administração ambiental, as empresas priorizaram a sustentabilidade em todas as facetas de suas operações, e os cidadãos, independentemente da origem, se uniram em apoio aos esforços para proteger o planeta. Até mesmo a mídia, que há muito perpetuava narrativas de divisão e desespero, começou a mudar seu foco para mensagens de esperança e progresso.
A parte mais profunda dessa visão não eram apenas as ações dos líderes, mas o papel do povo. Jesus me lembrou que, embora esses líderes desempenhassem um papel crucial, o verdadeiro poder estava com o povo, suas orações, suas ações e sua fé inabalável em algo maior do que eles mesmos pavimentaram o caminho para essa colaboração extraordinária. Em seguida, Jesus me guiou para outra cena de tirar o fôlego, uma da humanidade unida em oração e conexão espiritual. Isso não se limitou a igrejas ou templos, mas se estendeu a lares, locais de trabalho e espaços públicos. Um despertar espiritual global estava varrendo a terra, transformando vidas de maneiras que eu nunca havia testemunhado antes. As pessoas estavam se reconectando umas com as outras, deixando de lado velhos rancores e curando feridas profundas. Foi um reavivamento que transcendeu as fronteiras religiosas, um despertar que uniu pessoas de todas as esferas da vida em um reconhecimento coletivo do amor e da presença de Deus. Não se tratava de uma única religião dominando, era um movimento universal que reconhecia o divino em todas as culturas e continentes. O espírito de amor e unidade era tangível e tinha o poder de curar e transformar o mundo. Por meio dessas revelações, Jesus deixou claro: o futuro da humanidade em 2025 contém uma promessa incrível, mas exige que cada um de nós abrace o chamado à unidade, compaixão e responsabilidade coletiva. A mudança que estamos testemunhando não é uma mera circunstância, mas um plano divino para nos preparar para uma nova era, uma nova maneira de viver, amar e trabalhar juntos. E ao compartilhar essas visões, minha oração é que todos participemos dessa transformação, que não apenas moldará o futuro, mas restaurará a alma da humanidade. Testemunhei um momento extraordinário em que Donald Trump se apresentou diante de uma plateia, reconhecendo a profunda necessidade de uma liderança movida pela fé. Não foi um discurso político típico, mas um apelo sincero por unidade, compaixão e gentileza. Pela primeira vez, suas palavras refletiram uma compreensão mais profunda do poder da fé para guiar a humanidade. Elon Musk, conhecido principalmente por suas conquistas científicas inovadoras, falou abertamente sobre como suas próprias experiências pessoais o levaram a reconhecer uma força divina moldando o curso da história humana. Até Vladimir Putin, frequentemente considerado inflexível e firme, se apresentou diante da multidão, falando de uma abordagem mais gentil e espiritualmente orientada à liderança, um lado dele que há muito não era visto. Esse despertar não se limitou aos líderes políticos, ele se espalhou pela sociedade, afetando particularmente os jovens. Os jovens, não por adesão à tradição, mas em busca de algo maior, começaram a se voltar para a espiritualidade. Eles encontraram significado, propósito e esperança em um poder superior. As mídias sociais, que há muito eram criticadas por alimentar a negatividade, tornaram-se uma plataforma para espalhar mensagens de fé, inspiração e construção de comunidade. O que mais me impressionou foi a simplicidade de tudo isso. As pessoas não dependiam mais de grandes instituições ou doutrinas religiosas complexas. Em vez disso, elas encontraram uma conexão direta e pessoal com Deus, que transcendia os limites dos sistemas de crenças organizados. Jesus me explicou que esse reavivamento espiritual não era um momento passageiro, mas o resultado de inúmeras orações, anseio coletivo e um desejo avassalador de paz e propósito. A visão era clara: esse despertar espiritual serviria como base para os outros eventos profundos que estavam por vir. Ele daria à humanidade a força, a clareza e a unidade necessárias para enfrentar os desafios futuros. Na terceira visão, Jesus me levou para testemunhar um momento crucial na história humana. Foi uma época em que a economia global, há muito atormentada pela instabilidade e desigualdade, começou a encontrar um novo equilíbrio, um enraizado na justiça e na equidade. Essa mudança não foi alcançada por meio de métodos tradicionais ou sucesso da noite para o dia, foi o resultado de uma ação deliberada de líderes mundiais e de uma população global espiritualmente desperta. Vi Donald Trump,
agora uma figura simbólica, defendendo a reforma econômica e trabalhando ao lado de líderes de todo o mundo, incluindo Vladimir Putin e vários representantes da Europa e da Ásia. Surpreendentemente, sua colaboração não foi motivada pela sede de poder, mas por um objetivo compartilhado de criar soluções que beneficiassem toda a humanidade. Juntos, eles estabeleceram uma nova estrutura econômica, uma que priorizasse a equidade e garantisse que os recursos fossem distribuídos de forma mais justa. Nessa visão, ninguém foi deixado para trás. Oportunidades de prosperar foram disponibilizadas para pessoas em todos os níveis da sociedade. Jesus explicou que essa transformação ocorreu em um momento crítico, quando muitas nações estavam à beira do colapso financeiro. Os sistemas bancários tradicionais haviam vacilado, e a estrutura financeira global estava oscilando à beira do fracasso. O que emergiu dessa crise foi um novo sistema construído com base na transparência, responsabilidade e justiça. Criptomoeda e ativos digitais desempenharam um papel crucial nessa nova estrutura, mas, diferentemente dos mercados especulativos do passado, essas ferramentas eram governadas por uma estrutura descentralizada e orientada pela comunidade, uma que não podia ser controlada por corporações ou governos poderosos. Vi cenas de regiões outrora empobrecidas ganhando acesso à educação, saúde e tecnologia por meio dessas reformas. As inovações de Elon Musk contribuíram significativamente, fornecendo tecnologias acessíveis que capacitaram empresas locais e pequenas economias, ajudando-as a florescer de maneiras que antes pareciam impossíveis. A parte mais marcante dessa visão foi a transformação nas atitudes das pessoas em relação ao dinheiro e aos recursos. Jesus me mostrou como os indivíduos começaram a escolher a generosidade em vez da ganância. As pessoas compartilhavam o que tinham com seus vizinhos, e as comunidades priorizavam o bem-estar coletivo em vez da riqueza pessoal. Os governos responderam a essa mudança implementando políticas que encorajavam atos de gentileza, cooperação e generosidade. Jesus me lembrou que o cerne dessa transformação econômica não eram apenas mudanças de política ou sistemas financeiros, era uma mudança profunda e moral nos valores humanos. As pessoas começaram a ver a riqueza não como um indicador de sucesso pessoal, mas como uma ferramenta para construir um mundo melhor. Essa nova mentalidade se espalhou rapidamente, inspirando esperança e restaurando a dignidade de inúmeras vidas. Na quarta visão, Jesus revelou um mundo onde a tecnologia não causava mais divisão ou dano, mas se tornou uma força para o bem imenso. Essa transformação foi impulsionada por visionários como Elon Musk e outros líderes, que usaram sua expertise para abordar alguns dos desafios mais urgentes da humanidade. Nessa visão, vi hospitais equipados com sistemas avançados de inteligência artificial que forneciam assistência médica acessível a todas as pessoas, independentemente de sua localização ou situação financeira. Doenças que há muito atormentavam a humanidade foram erradicadas, graças a avanços na pesquisa genética e na robótica. Jesus me mostrou que esses avanços tecnológicos não eram apenas feitos frios e mecânicos, eles nasceram da compaixão, projetados para curar, elevar e melhorar vidas, em vez de explorá-las para lucro. Os projetos de Elon Musk foram além dos reinos dos veículos elétricos e da exploração espacial. Suas inovações se concentraram em tecnologias médicas e ferramentas educacionais que alcançaram pessoas em escala global. Testemunhei salas de aula virtuais onde crianças das partes mais remotas do mundo acessavam educação de alta qualidade gratuitamente. Essas plataformas educacionais foram projetadas não apenas para ensinar conhecimento, mas para nutrir a criatividade e o pensamento crítico, capacitando a próxima geração a abordar os desafios futuros com sabedoria, empatia e gentileza. Inovação e compaixão andavam de mãos dadas. Era um mundo onde o potencial humano era plenamente realizado, não apenas por meio de reformas econômicas ou avanços tecnológicos, mas por meio do coração coletivo da humanidade, unificado em fé, amor e propósito.
Jesus explicou que esses avanços foram possíveis porque a humanidade havia mudado seu foco da competição para a colaboração. Corporações, governos e indivíduos trabalharam juntos para garantir que os benefícios tecnológicos alcançassem a todos, não apenas os ricos. Isso incluía um compromisso global para reduzir a exclusão digital, garantindo que até mesmo as regiões mais pobres tivessem acesso à internet e outros recursos tecnológicos. Um dos momentos mais tocantes dessa visão foi ver como a tecnologia aproximou as pessoas. Famílias separadas por grandes distâncias agora podiam se conectar de maneiras que pareciam quase tangíveis. Indivíduos idosos, muitas vezes isolados, podiam se envolver na vida comunitária por meio de ambientes virtuais imersivos. Jesus enfatizou que, embora a tecnologia em si fosse neutra, eram as intenções da humanidade que moldavam seu impacto. Nesta nova era, as pessoas escolheram usar essas ferramentas para curar, educar e conectar, em vez de dividir ou explorar. Essa visão me deixou com um profundo senso de esperança pelo que a humanidade poderia alcançar quando guiada por amor e propósito. A quinta visão que Jesus compartilhou comigo foi talvez a mais surpreendente e edificante de todas. Era uma visão de paz emergindo em partes do mundo que há muito eram atormentadas por conflitos. Essa paz não era apenas a ausência de guerra, era o começo de uma cura genuína entre nações e povos que eram adversários há gerações. Jesus me mostrou um ponto de virada significativo em 2025. Líderes globais, incluindo Vladimir Putin, Donald Trump e outras figuras proeminentes, se uniram em uma série de negociações sem precedentes. Essas discussões não eram as cúpulas formais e frequentemente performáticas que eu tinha visto nas notícias. Em vez disso, eram diálogos honestos e sinceros. Líderes que antes pareciam imutáveis foram suavizados pela percepção de que a unidade era essencial para a sobrevivência. Em uma cena, vi Putin desempenhando um papel fundamental na mediação da paz na Europa Oriental. Apesar de sua reputação contenciosa, ele foi fundamental para reunir facções opostas para intermediar um acordo duradouro. Sua abordagem foi inesperadamente humilde, como se ele tivesse experimentado um despertar pessoal que remodelou suas prioridades. Em outra cena, Donald Trump trabalhou com líderes no Oriente Médio para apoiar esforços de ajuda humanitária. Essas iniciativas se concentraram não apenas na reconstrução da infraestrutura, mas também em promover a confiança e a reconciliação entre as comunidades. Líderes religiosos, antes hesitantes em se envolver com figuras políticas, se juntaram a esses esforços, criando uma atmosfera de respeito mútuo e propósito compartilhado. Jesus explicou que essa onda de paz não surgiu da ambição política ou da pressão pública. Foi o resultado de orações de milhões ao redor do mundo, pessoas que estavam pedindo a Deus por intervenção e cura. Esse anseio coletivo por paz despertou algo profundo nos corações de líderes e cidadãos. A parte mais bonita dessa visão foi ver o impacto desses esforços em pessoas comuns. Famílias que haviam sido separadas pela guerra foram reunidas. Crianças que cresceram com medo começaram a experimentar segurança e esperança pela primeira vez. Comunidades devastadas pelo conflito encontraram força na reconstrução em conjunto, deixando de lado as diferenças para criar um futuro mais brilhante. Jesus me lembrou que, embora essa visão fosse promissora, exigiria fé e perseverança para torná-la realidade. A paz não era algo que pudesse ser imposto, ela tinha que ser nutrida por meio da compreensão, do perdão e de esforços genuínos para ver uns aos outros como irmãos e irmãs sob Deus. Depois de me mostrar esses 5 eventos, Jesus se virou para mim com um olhar de profunda compaixão e propósito. Sua presença irradiava um amor tão poderoso que eu podia senti-lo em cada fibra do meu ser. Ele me disse que essas visões não eram fixas, eram possibilidades moldadas pelas escolhas que a humanidade faria. Jesus explicou que a chave para concretizar esses resultados positivos estava no amor, na humildade e na ação.
Ele falou da necessidade de as pessoas se afastarem do egoísmo e do medo, abraçarem a fé e trabalharem juntas em direção a uma visão compartilhada de esperança. Ele também enfatizou a importância da responsabilidade individual. Cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias, tinha um papel a desempenhar na formação do futuro. Não se tratava de grandes gestos ou esforços extraordinários, mas de atos cotidianos de gentileza, perdão e fidelidade. Jesus disse: diga a eles que o poder de mudar o mundo está em suas mãos, mas eles devem primeiro mudar seus corações. A unidade e a paz começam de dentro. Quando as pessoas se voltam para Deus e umas às outras com o coração aberto, milagres se desenrolam. Eu senti um senso inabalável de propósito. Jesus me garantiu que eu não estava sozinha nessa missão. Ele me lembrou que inúmeros outros receberam mensagens semelhantes e que juntos poderíamos inspirar a humanidade a abraçar a luz. Quando a visão começou a desaparecer, Jesus segurou minha mão e falou uma última vez: Nancy, você deve compartilhar o que viu. Não para causar medo, mas para trazer esperança. O futuro não está escrito em pedra, é uma tela esperando pela fé e pelo amor da humanidade para pintá-lo. Com essas palavras, me vi de volta ao meu corpo, cercada pela equipe médica que chamou minha recuperação de um milagre. Mas, no fundo, eu sabia que o verdadeiro milagre era a mensagem que recebi, uma mensagem que agora estou compartilhando com vocês. Quando as visões desapareceram, senti um puxão repentino, como se estivesse sendo atraída de volta para o meu corpo. O calor e a luz deram lugar à atmosfera clínica e severa de um quarto de hospital. Meus sentidos retornaram gradualmente, o zumbido das máquinas, as vozes abafadas dos médicos e o toque suave de uma enfermeira verificando o meu pulso. Abri os olhos e vi um grupo de profissionais médicos ao meu redor, seus rostos uma mistura de alívio e espanto. Uma das enfermeiras se aproximou e disse: Nancy, você é um milagre. Você ficou fora por vários minutos. As palavras ecoaram na minha mente, e senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não de medo ou tristeza, mas da imensa gratidão por ter recebido uma segunda chance. Conforme me ajustei a estar de volta ao mundo físico, percebi que algo havia mudado. As cores pareciam mais vibrantes, e até os sons mais simples, como o bip de um monitor, carregavam um ritmo que eu não havia notado antes. Era como se um véu tivesse sido levantado, permitindo-me ver a beleza nas coisas que eu antes considerava certas. A equipe médica ficou perplexa com minha rápida recuperação, considerando a gravidade do acidente. Não mostrei sinais de danos duradouros. Os médicos chamaram isso de anomalia médica, mas, no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Foi uma intervenção divina, um sinal de que minha jornada de volta foi proposital. Os familiares entraram na sala aos poucos, seus rostos cheios de alívio e descrença. Minha irmã segurou minha mão com força, dizendo: achamos que tínhamos perdido você. Sorri e a tranquilizei: estou aqui e tenho algo importante para lhe contar. Quando tentei compartilhar minha experiência com entes queridos pela primeira vez, achei difícil colocar em palavras. Como poderia explicar a magnitude do que tinha visto sem sobrecarregá-los ou soar inacreditável? Decidi começar com pequenos pedaços da história, focando no amor e na paz que senti durante meu encontro. Alguns estavam receptivos, ansiosos para ouvir mais. Minha irmã, que sempre foi espiritualmente inclinada, ouviu com lágrimas nos olhos. Ela disse: Nancy, isso era para você compartilhar. Outros estavam céticos, descartando como uma alucinação ou um produto de trauma. Eu não discuti ou tentei convencê-los. Eu simplesmente plantei as sementes, confiando que a mensagem encontraria seu caminho para seus corações quando chegasse a hora certa. O maior desafio veio de dentro. Eu senti um profundo senso de responsabilidade em honrar o que Jesus tinha me mostrado. Esta não foi apenas uma revelação pessoal, foi um chamado para a ação. Eu orei por orientação,
pedindo a Deus para me ajudar a encontrar as palavras certas e a coragem de dizê-las. Comecei a registrar em um diário, capturando cada detalhe das visões e as emoções que elas evocavam. Escrever se tornou uma forma de clareza e catarse. À medida que as páginas se enchiam, percebi que a mensagem não era apenas sobre os eventos que viriam em 2025, era sobre as escolhas que fazemos agora, como indivíduos e como um coletivo. Com o tempo, comecei a compartilhar minha história mais publicamente, primeiro em pequenas reuniões comunitárias e depois por meio de plataformas online. Eu não estava buscando atenção ou validação. Eu simplesmente me senti compelido a espalhar a esperança e a orientação que Jesus tinha me dado. Em cada evento, enfatizei os aspectos positivos das visões, o potencial de união entre as nações, o despertar espiritual e os avanços que poderiam elevar a humanidade. Eu tranquilizei as pessoas de que esses eventos não eram catástrofes inevitáveis, mas oportunidades de transformação. Para minha surpresa, a resposta foi esmagadoramente favorável. As pessoas se aproximaram de mim depois das minhas palestras, compartilhando suas próprias experiências espirituais ou perguntando como poderiam se preparar para o futuro. Muitos me disseram que minha história reacendeu sua fé ou lhes deu esperança em tempos difíceis. Um momento memorável foi conhecer uma jovem que estava lutando contra o desespero. Ela disse: "Sua história me lembrou que não estou sozinha e que ainda há uma razão para acreditar na bondade." Suas palavras reafirmaram meu propósito e fortaleceram minha determinação de continuar compartilhando a mensagem. Depois que Jesus compartilhou as visões, ele me mostrou o papel crucial que indivíduos fiéis desempenhariam no desenrolar desses eventos. Não se tratava de esperar que líderes ou instituições agissem, tratava-se de pessoas como você e eu entrando em nosso propósito. Jesus revelou como comunidades de crentes se tornariam faróis de esperança e força, especialmente em tempos desafiadores. Vi pequenos grupos de pessoas se reunindo em casas e espaços públicos, unidos não por suas diferenças, mas por sua fé compartilhada e determinação para causar um impacto positivo. Esses grupos não eram restritos por denominações religiosas ou fronteiras culturais, eles eram unidos pelo amor, humildade e desejo de servir. Alguns ofereciam comida e abrigo aos necessitados, enquanto outros se concentravam na educação, ensinando crianças sobre compaixão e resiliência. Jesus enfatizou que esses esforços não exigiam grandes recursos ou influência. Mesmo os menores atos de gentileza tinham o poder de repercutir nas comunidades, inspirando outros a se juntarem. Ele me mostrou uma imagem poderosa de uma única vela acendendo um quarto escuro, espalhando luz até que todo o espaço estivesse iluminado. Isso, ele explicou, simbolizava como a fé poderia transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Jesus também me lembrou que a oração seria uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para a humanidade. Vi como as orações dos fiéis criavam ondas de luz que protegiam comunidades, amoleciam corações e inspiravam líderes a tomar decisões sábias e compassivas. Isso não era apenas simbólico. Vi resultados tangíveis, guerras evitadas, famílias reunidas e sistemas reformados, tudo por causa das orações de pessoas comuns. Nessa visão, as palavras de Jesus foram claras: você não precisa de poder ou riqueza para mudar o mundo. Fé, amor e ação são tudo o que é necessário. Essa verdade profunda me encheu de esperança e um renovado senso de propósito. Na próxima parte da visão, Jesus se concentrou na preparação espiritual. Ele explicou que, embora os eventos de 2025 trouxessem grandes oportunidades, eles também testariam a resiliência e a fé da humanidade. A força espiritual seria essencial para navegar nessas mudanças e manter a esperança diante da incerteza. Jesus me mostrou indivíduos dedicando tempo todos os dias à oração, meditação e estudo das Escrituras. Esses não eram grandes rituais, mas práticas simples e sinceras que os ajudavam a permanecer conectados a Deus. Ele explicou que em tempos de mudanças rápidas, é fácil se distrair ou se sobrecarregar.
Essas práticas diárias eram âncoras, fornecendo clareza e paz em meio ao caos. Vi cenas de famílias se reunindo para orar, seus laços se fortalecendo à medida que buscavam orientação e força. Os pais ensinavam aos filhos a importância da gentileza e da gratidão, plantando sementes de fé que os levariam pelos desafios da vida. As comunidades criavam espaços para adoração e apoio coletivos, ajudando uns aos outros a permanecerem firmes. Jesus enfatizou que a preparação espiritual não era apenas sobre crescimento pessoal, era sobre criar um efeito cascata. Aqueles que estavam espiritualmente preparados podiam oferecer orientação e conforto aos outros, tornando-se pilares de força em suas comunidades. Isso não se limitava aos crentes, estendia-se a qualquer um que buscasse paz e compreensão. Um dos momentos mais marcantes dessa visão foi ver como a preparação espiritual transformava as perspectivas das pessoas. O medo e o desespero foram substituídos por esperança e determinação. Em vez de reagir aos desafios com pânico, eles respondiam com fé e compaixão, encontrando soluções e inspirando aqueles ao seu redor. As palavras finais de Jesus nesta visão foram um lembrete e um chamado à ação. O tempo de se preparar é agora. Construa sua fundação na fé, pois ela o guiará pelo que está por vir. Essas palavras permanecem gravadas em meu coração, um lembrete constante do poder da prontidão espiritual. Na 11ª visão, Jesus revelou o impacto extraordinário da oração coletiva no mundo. Ele me mostrou como as orações, quando oferecidas com sinceridade e fé, agiam como um escudo de luz, protegendo indivíduos, famílias e até comunidades inteiras do mal. Essas orações não ascendiam apenas aos céus, elas se moviam pelos reinos físico e espiritual, criando ondulações que transformavam vidas e eventos. Vi cenas de pessoas se reunindo em suas casas, igrejas e espaços abertos, unindo as mãos em oração. Não se tratava de palavras específicas ou rituais elaborados, mas da unidade de seus corações. Famílias oravam por cura, vizinhos oravam por paz e estranhos oravam pelo mundo. Cada oração se somava a uma onda crescente de luz que parecia viajar pela terra, tocando lugares onde a escuridão antes prevalecia. Jesus me mostrou como essas orações coletivas influenciavam tomadores de decisão e eventos. Vi um momento crítico quando líderes mundiais, incluindo Donald Trump, Vladimir Putin e outros, estavam à beira de tomar decisões que poderiam ter levado a um conflito global. As orações de milhões criaram uma mudança espiritual, amolecendo corações e guiando esses líderes para o diálogo e o compromisso em vez da agressão. Era como se as orações agissem como uma intervenção divina, alterando o curso da história. Jesus também revelou como a oração não era limitada pela distância ou circunstância. Até mesmo as orações de uma única pessoa em uma sala silenciosa podiam contribuir para a luz coletiva. Vi uma mulher idosa, frágil e sozinha, orando pela paz em sua comunidade. Sua oração criou uma faísca que se conectou com outras pessoas, acendendo uma reação em cadeia de gentileza e reconciliação. Nessa visão, Jesus me lembrou que a oração não era apenas uma ferramenta para a mudança, era uma tábua de salvação para a humanidade. Ele disse: quando vocês oram juntos, vocês não apenas se aproximam de Deus, mas também uns dos outros. A oração une os divididos, cura os quebrados e fortalece os cansados. Essa visão me deixou impressionado com uma crença renovada no poder da oração e seu papel na construção de um futuro melhor. A 12ª visão focou na orientação sobrenatural que estaria disponível para a humanidade durante os eventos transformadores de 2025. Jesus me mostrou como indivíduos que buscavam a direção divina com sinceridade a receberiam de maneiras milagrosas. Essa orientação não era reservada para alguns poucos selecionados, era acessível a qualquer um disposto a ouvir e agir com fé. Donald Trump, antes uma figura polarizadora, usou sua influência para promover iniciativas voltadas para a comunidade. Em um momento poderoso,
Eu o vi visitando uma pequena cidade afetada por dificuldades econômicas, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas palavras de encorajamento que reacenderam a esperança nas pessoas. Jesus enfatizou que esses líderes não eram perfeitos, mas sua disposição para mudar e servir autenticamente fez toda a diferença. Ele explicou que liderança não era sobre poder, mas responsabilidade, um chamado para servir aos outros desinteressadamente. Essa visão foi um lembrete de que os verdadeiros líderes inspiram pelo exemplo. Jesus me disse: aqueles que lideram com amor iluminarão o caminho para os outros. A liderança autêntica começa com humildade e desejo de servir. Na visão final que Jesus compartilhou, testemunhei uma profunda mensagem de esperança, um futuro não definido pela perfeição, mas pela capacidade da humanidade de aceitar suas falhas com graça e humildade. Nessa visão, vi um mundo onde os desafios de 2025 se tornaram momentos cruciais para o crescimento, a unidade e uma fé mais profunda em um amanhã mais brilhante. Era um mundo onde a humanidade, em vez de sucumbir ao desespero, aprendeu a se erguer de suas imperfeições, usando-as como trampolins para uma existência mais compassiva e interconectada. As famílias neste futuro passaram mais tempo juntas, redescobrindo o valor inestimável dos relacionamentos em vez da busca por riqueza material. A correria pelo sucesso individual desapareceu, substituída por um abraço coletivo do que realmente importava: conexão, amor e propósito compartilhado. As comunidades floresceram, vibrantes e vivas com um espírito de apoio mútuo. Vizinhos, antes estranhos, agora se aproximavam de maneiras que antes pareciam inconcebíveis, formando laços que transcendiam barreiras de raça, classe e origem. A educação também passou por uma transformação. As escolas não ensinavam mais apenas as crianças a alcançar o sucesso pessoal, elas nutriam a criatividade, a compaixão e o senso de responsabilidade. As crianças aprendiam não apenas como se destacar em suas carreiras, mas como contribuir significativamente para o mundo ao seu redor, entendendo que o verdadeiro sucesso é medido pelo impacto positivo que alguém tem sobre os outros. A tecnologia também foi reinventada neste futuro. Em vez de ser uma ferramenta para a divisão ou exploração, ela se tornou uma força para a cura e progresso. Guiados por princípios éticos, os avanços tecnológicos abordaram os maiores desafios da humanidade. As inovações visionárias de Lucas Griffin se expandiram além da exploração espacial para enfrentar as questões urgentes do nosso tempo, como curar doenças, reverter os efeitos das mudanças climáticas e criar soluções sustentáveis que alcançassem pessoas de todas as esferas da vida. Essas descobertas não eram reservadas para poucos privilegiados, mas eram acessíveis a todos, diminuindo a divisão entre ricos e pobres e garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Até mesmo os líderes mais influentes do mundo, pessoas como Thomas Whitmore e Dmitry Petrov, deixaram de lado ambições pessoais em favor do bem comum. O foco deles não estava mais no interesse próprio, mas em criar um futuro melhor para todos. O exemplo deles inspirou inúmeros outros a seguirem o exemplo, sinalizando uma mudança coletiva na mentalidade. Não se tratava de um indivíduo ou uma nação liderando a carga, era sobre um movimento global, um compromisso universal com a cooperação e responsabilidade compartilhada, onde a humanidade priorizava o bem-estar de todos. Quando a visão chegou à sua conclusão, Jesus transmitiu um lembrete simples, mas profundamente poderoso: o futuro não está definido em pedra. É um reflexo das escolhas que você faz hoje. Amor, fé e unidade sempre o guiarão para um amanhã mais brilhante. Essas palavras ecoaram em minha alma, deixando uma marca indelével em meu coração. Quando retornei ao meu corpo terreno, senti uma sensação avassaladora de propósito. Essa visão não era apenas um sonho do que poderia ser, era um chamado à ação, um desafio para cada um de nós participar da criação deste amanhã melhor. Foi um lembrete de que o futuro é moldado pelas decisões que tomamos hoje e que, juntos, temos o poder de construir um mundo baseado no amor, na fé e na unidade.